Eu tenho dó de quem não escuta a avó. Sou Flávio de Fortaleza. Meu relato é real. Aconteceu em julho de 2002. Bem, eu estava saindo para viajar a trabalho. Eu me despedi da minha esposa e da minha mãe. Já estava com muita pressa, pois o meu chefe esperava no caminhão em frente de casa, pois somos caminhoneiros. Saí correndo quando minha mãe disse: "Espera aí, meu filho, você já se despediu da sua avó?" E eu respondi: "Poxa, mãe, eu estou com muita pressa." Como minha avó estava muito adoentada, eu fui lá onde ela estava. Ao chegar, lhe disse: "Vovó, eu já vou. Me dê sua bênção." E ela, que estava deitada na sua rede, levantou-se e me deu um beijo no rosto e disse: "Sonhei com você essa noite, Flávio. Era um sonho muito ruim. Quando for armar sua rede, arme ela dentro de casa. E feche as portas. E não durma na rede para o lado de fora de casa. Não importa o calor que esteja fazendo." Minha avó me deu um beijo e foi meio esquisito. Eu tive a sensação que deveria escutar seus conselhos, mas ao mesmo tempo eu senti um conforto. Então fui para a viagem. Estava no interior de Pernambuco, quando numa noite eu estava com o meu amigo em um barzinho, tomando umas cervejas. Era normal nós sairmos para descontrair um pouco à noite. A cervejinha vai e cervejinha vem. Na realidade, tomamos só 5 cervejas, porque no dia seguinte nós iríamos bem cedinho para outra cidade. Então fomos para casa. Armei a minha rede no pé de manga, que ficava no quintal da casa, porque lá dentro estava muito quente, e dormi normalmente. Quando foi por volta de 1 da manhã, eu acordei com uma sensação estranha. Tive a impressão de avistar 2 olhos vermelhos na escuridão perto da mata. Mas instantaneamente eles sumiram. Não conseguia dormir direito. Daí lembrei do que a minha avó falou: "Não durma na rede, pelo lado de fora da casa." Então me levantei e fui para dentro da casa do meu amigo. Lá fora estava bem fresco, mas como lá dentro estava calor, eu não levei o cobertor. Deixei ali fora mesmo, na rede, e só levei o travesseiro. A porta estava aberta. Então, eu tranquei tudo e deitei em uma rede que tinha em um dos quartos, e então peguei no sono. De madrugada, meu amigo me acorda perguntando se eu estava ouvindo aquilo lá fora. Eu, meio sonolento, não dei muita atenção, mas dava para ouvir fortes rosnados e urros. Achei que fosse algum cachorro e voltei a dormir. No outro dia, bem cedo, já tinha até esquecido desse assunto. Mas quando eu e meu amigo saímos lá fora, para nossa surpresa, a rede que estava armada no pé de manga e o cobertor que estava dentro dela estavam completamente despedaçados. Aos trapos mesmo, como se algum animal muito feroz tivesse rasgado tudo nos dentes. E também encontramos pegadas de cachorro por volta da casa. Porém, eram 5 vezes maior do que a pata de um cão, e era como se a coisa andasse sobre 2 patas e não de 4, como um cachorro. Perguntei ao meu amigo o que era aquilo, e ele disse que era um lobisomem, e que ele já estava de olho em mim. E se eu tivesse dormido lá fora, eu não estaria ali, naquele momento, conversando com ele. Liguei para o meu chefe, ele logo chegou com o caminhão, e demos-o fora daquela cidade. Agradeço a minha avó por ter salvado minha vida com os seus conselhos. Hoje ela é falecida, mas jamais esquecerei dela e dedico este relato a ela. Boa noite. A jumenta avisou Balaão, e o cão avisou João. Boa noite, me chamo João e moro em um sítio no interior do Paraná com a minha família. Apesar do sítio ser pequeno, nós temos um cachorro grande, um pastor alemão. Ele está acostumado a dormir no meu quarto.
Ele tem um cobertor lá para ele, e não importa onde nós colocamos o cobertor, ele sempre pega e leva de volta para o meu quarto. Sempre que eu vou dormir, eu deixo a porta aberta para ele entrar e sair do quarto à vontade, para poder comer, beber e se aliviar no quintal do sítio. Uma certa noite, eu estava me preparando para dormir. Abri a porta, coloquei um tênis nela para não fechar. Apaguei a luz e fui dormir. Certa hora da noite, eu acordei sentindo um peso na cama, sobre o colchão. Então eu pensei, bom, deve ser o Átila, meu cachorro, porque às vezes ele também gosta de dormir na cama, junto de mim. Eu virei o rosto para ele e senti aquele bafo quente na minha cara. Eu estendi a mão para fazer um carinho nele, e quando eu ia encostar na cabeça dele, ele agarrou a minha mão com uma mordida tão forte que eu até vi pontinhos de luz no escuro de tanta dor. Ele começou a chacoalhar a cabeça com os dentes literalmente cravados na minha mão, dando um rosnado tão estranho que parecia o rosnado de um cachorro pequeno, não o de um pastor alemão. Eu nunca bati no meu cachorro e também nunca deixei ninguém bater, mas ele estava quase arrancando fora a minha mão, e a única coisa que eu conseguia fazer era virar um baita tapa com a minha outra mão. Só que ao invés de pegar em um baita cachorro, pegou em algo bem menor, que saiu rapidamente da cama com a força do tapa e finalmente soltando a minha mão. Eu ouvi o barulho daquilo acertando a parede e depois não ouvi mais nada. A primeira coisa que eu fiz foi acender a luz. Quando eu olhei, a minha mão estava toda vermelha de sangue, com uns buracos grandes de mordida. Eu olhei em volta procurando o meu cachorro, mas ele não estava lá. E foi quando eu ouvi os latidos vindos do lado de fora do quarto. Eu olhei para a porta e, estranhamente, ela estava fechada. Quando eu cheguei perto, ela não só estava fechada, mas como estava trancada, e por dentro, o tênis que estava deixando a porta aberta estava do lado da cama agora. Quando eu abri a porta, o meu cachorro entrou correndo e ficou procurando alguma coisa pelo quarto todo. Quando os meus pais vieram ver o porquê o cachorro estava latindo tanto, viram a minha mão toda ensanguentada. A primeira coisa que eles acharam foi que o Átila tinha me mordido, mas eu expliquei para eles o que tinha acontecido. Claro que eles não acreditaram e acharam que eu estava protegendo o cachorro. Mas depois que eles limparam a minha mão e olharam as marcas que ficaram, eles viram que era bem diferente da marca da mordida de um cachorro. Quando eu tinha aberto a porta para sair do quarto e o cachorro entrou, ele ficou o tempo todo dentro do quarto procurando algo, feito louco. Mas ele não achou nada e eu não vi nada saindo do quarto. E nós estávamos no banheiro que fica de frente para o meu quarto. O meu pai e eu ficamos procurando o que quer que fosse o resto da noite, mas não achamos nada. E nem o Átila achou nada também. O que quer que fosse não saiu pela porta, e nem pela janela que estava fechada. Não tenho ideia de como entrou ou saiu do quarto, mas aquilo trancou o cachorro para fora do quarto e também trancou a porta. Ainda bem que eu acordei naquela hora, ou eu não sei o que poderia ter acontecido. Eu tenho as cicatrizes até hoje na minha mão, para me lembrar daquela noite. E até hoje eu agradeço por elas estarem na minha mão, e não no meu rosto. Boa noite.